nossa guia, Deus que me alumia. O Clube do Ouvinte, RU Nossa Senhora de Guadalupe, traz até você a Lei do Amor. Defende dos perigos, dos inimigos da vida. Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada. Somente a tua graça me basta e mais nada, o povo de Deus. Olá pessoal, que satisfação, que alegria estarmos aqui nas ondas da Rádio Universidade Católica de Pelotas. E mais uma vez então, Clube do Ouvinte Nossa Senhora de Guadalupe, nosso protetor, nosso conjunto, grupo de padrinhos, né? Ajuda a manter este programa, essa tarefa evangelizadora no ar, como também o chau, freios e suspensão ali no Lago de Portugal. Se todos se lembram, né, os que ouviram, na semana passada eu não pude responder a uma pergunta enviada pela Marilene, porque realmente o tempo correu, né? E ela perguntava de fato quem são os irmãos de Jesus, e eu citava que lá em Marcos capítulo 6, versículo 3, se apresentam como irmãos de Jesus, Simão, Tiago, José e Judas, e que essa expressão, né, aparece mais 6 vezes, a expressão irmãos de Jesus, no Novo Testamento. Então vamos ver hoje o que de fato se traduz nesses evangelhos. Jesus é traduzido em todos eles como filho único de Maria e José enquanto casal que o protege. Em Lucas capítulo 2, versículo 41 a 52, Jesus, aos 12 anos de idade, foi com José e Maria a Jerusalém, lá permanecendo durante os 7 dias da festa da Páscoa. Capítulo 2 de Lucas, versículo 43. Contando com os dias de viagem, de ida e volta, a Sagrada Família deve ter ficado cerca de 15 dias fora de casa. Ora, Maria não pode ter deixado no lar e por tanto tempo filhos pequenos, donde concluímos com muita verossimilhança que aos 12 anos Jesus era filho único. Esta conclusão é confirmada pelo texto seguinte, que se encontra em João, capítulo 19, versículos 26 e seguintes. Jesus, ao morrer, confiou sua mãe a João, filho de Zebedeu, membro de outra família. Esse gesto do Senhor seria incompreensível se Maria tivesse outros filhos em casa. O Novo Testamento nunca fala dos filhos de Maria e José. Jesus é dito filho de José, putativo ou suposto, em Lucas 3, 23. É dito filho de Maria, como artigo em Marcos 6 e 3. O Evangelho nunca diz a mãe de Jesus e seus filhos, embora isso fosse muito natural e ela tivesse muitos outros filhos. Refere-se sempre, isto é, a Maria e os irmãos de Jesus. Locução pesada e de pouco compreensível se tais irmãos fossem filhos de Maria. Essas considerações dão a concluir que Jesus era filho único de Maria. Por que então os evangelhos falam dos irmãos de Jesus? Por que irmãos? O aramaico que os judeus falavam no tempo de Jesus e que os evangelistas supõem era uma língua pobre em vocábulos. A palavra aramaica e hebraica irmão podia significar não somente os filhos dos mesmos genitores, mas os primos ou até parentes mais distantes. No Antigo Testamento, 20 passagens atestam esse significado amplo de irmãos. Assim, por exemplo, Gênesis 13, 8. Abraão disse a seu sobrinho Lote, filho de seu irmão: somos irmãos. Gênesis 29, 12. Jacó se declara irmão de Labão, quando na verdade era filho de Rebeca, irmã de Labão, a mãe dele. Gênesis 31, 23.
relata que Labão com seus irmãos, isto é, com seus parentes do sexo masculino, foi ao encalço de Jacó. 1 Crônicas 23, 21 a 23. Os filhos de Merari foram Moole e Mussi. Os filhos de Moare foram Eleázaro e Cis. Eleázaro morreu sem ter filhos, mas apenas filhas. Os filhos de Cis, seus irmãos, na realidade primos, as tomaram por mulheres. Ainda temos 1 Crônica 15:15, 2 Crônica 36:10, 2 Reis 10:13, Juízes 9:3, 1 Samuel 20:29. Com base nessa verificação, não teremos dificuldade para compreender que os ditos irmãos de Jesus eram, na verdade, primos dele. Esse parentesco se deduz dos seguintes textos. Em Mateus 27:56 se lê: ali estavam no Calvário, a observar de longe, Maria de Magdala, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Esta Maria, mãe de Tiago e José, não é esposa de São José, mas de Cleofas, conforme João 19:25. Era também a irmã de Maria, mãe de Jesus, como se lê em João 19:25. Estavam junto à cruz de Jesus sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria de Magdala. Então temos dois evangelistas, Mateus e João, que atestam, que a mãe de Tiago e de José era Maria, mulher de Cleofas, irmã de Nossa Senhora. Pois bem, os nomes de Cleofas e Alfeu designam em grego a mesma pessoa, pois são formas gregas do aramaico klapai. Ora, o mais antigo historiador da Igreja, Egipo, conta-nos que Cleofas ou Alfeu era irmão de São José. Daí se depreende que Cleofas e Maria de Cleofas tiveram como filhos Tiago, José, Judas e Simão. Esses, portanto, eram primos de Jesus. De fato, no Evangelho sempre aparecem com Maria, embora não fossem seus filhos, mas sobrinhos. Explica-se do seguinte modo: no judaísmo antigo, a mulher não costumava apresentar-se sozinha em público, mas sempre acompanhadas por parentes próximos do sexo masculino. Ora, julga-se que José, esposo de Maria, tinha falecido antes do início da vida pública de Jesus, quando este saiu de casa para iniciar a sua missão. Maria passou a ser acompanhada pelos irmãos de Jesus, ou seja, pelos seus primos, que eram sobrinhos de Maria. Uma vez explicado esse parentesco, consideremos algumas objeções. Até que, em Mateus 1:25, lê-se nesse trecho que José não conheceu Maria, ou seja, que não tiveram relações, até que ela desse à luz um filho, Jesus. Isso significa que, depois de ter dado à luz a Jesus, Maria teve relações conjugais com José? Não necessariamente. A expressão até aqui corresponde ao hebraico ad que. Ora, esta partícula da Escritura ocorre para designar apenas que se deu ou não se deu no passado, sem indicação do que havia de acontecer no futuro. Tenhamos em vista, por exemplo, Gênesis capítulo 8, versículo 7. O corvo que Noé saltou após o dilúvio não voltou à arca até que as águas secassem. Isso não quer dizer que depois do dilúvio o corvo voltou à arca. Ainda hoje, se usa semelhante modo de falar quando, por exemplo, se comenta: fulano morreu antes de ter realizado seus planos, ou antes de ter pedido perdão. Isso não significa que depois da morte o defunto realizou seus planos de pedir perdão. Nem tinha como, Vê-se que nesses casos a referência ao passado prescindido do futuro, como no caso de Mateus 1:25. Por conseguinte, poderíamos traduzir este versículo como se segue:
sem que ele, José, tivesse conhecido, isto é, tomado o consórcio marital, ela, Maria, deu à luz. Segunda consideração que gostaríamos de fazer. Primogênito, Lucas 2,7. Lemos no texto do evangelista que Maria deu à luz seu filho primogênito, envolvendo-o em faixas e o deitou numa manjedoura. O termo primogênito não significa que Maria tinha sido outros filhos após Jesus. Em hebraico, Becor, primogênito, podia designar simplesmente o bem-amado, pois o primogênito é certamente aquele filho no qual durante certo tempo se concentra todo o amor dos pais. Além disso, o primogênito era julgado pelos hebreus alvo de especial amor por parte de Deus, pois devia ser consagrado a ele desde seus primeiros dias, conforme nós temos em Lucas 2,22, no livro de Êxodo 13,2, no livro do Êxodo também 34,19. A palavra primogênito podia mesmo ser sinônima de unigênito, pois um e outro vocábulo na mentalidade semita designam o bem-amado. Tenhamos em vista, por exemplo, Zacarias 12:11. Quando aquele que transpassaram chorá-lo-ão como se chora um filho unigênito, chorá-lo-ão amargamente como se chora um primogênito. Mesmo fora da terra de Israel, podia chamar-se primogênito o menino que não tivesse irmão nem irmã mais jovem. É o que atesta uma inscrição sepulcral judaica de 5 a.C., e descoberta lá no Egito, no ano de 1922. Lê-se nela que uma jovem mulher chamada Arsinoé morreu nas dores de parto do seu filho primogênito. Notemos nesse texto um modo de falar que observamos a respeito de Mateus 1,25. Primogênito vem a ser apenas o filho antes do qual não houvesse outro, e não necessariamente aquele após o qual houve outros. Terceira consideração. A língua grega ainda tinha um vocábulo próprio, anapesios, para designar primo. Por conseguinte, se o evangelho em grego diz que Jesus teve adelpsó irmãos, este termo há de ser estendido no sentido estrito de filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Respondemos que o linguajar grego do Novo Testamento supõe a língua semita em que o evangelho começou a ser pregado. Portanto, há de ser interpretado à luz dos termos semitas subjacente aos vocábulos gregos respectivos. Adelpós traduz a, e deve ser compreendido no sentido amplo de irmão, primo, membro do mesmo clã. Há quem cite Tobias 7,2 para dizer que a Bíblia grega usa o vocábulo anapesios e não adelphos. Ao que respondemos, há 3 recessões do livro grego de Tobias não concordes entre si. Além disso, há que se considerar que o contexto em que foi escrito Tobias, o qual é muito diverso do contexto dos evangelhos. De resto, no próprio livro de Tobias ocorre frequentemente o vocábulo os irmãos no sentido amplo de parente ou amigo. O mesmo ocorre no texto hebraico do Cântico dos Cânticos, onde a noiva é chamada de irmã, conforme o livro dos Cânticos, capítulo 4, versículo 9 e capítulo 5, versículo 1. Esperamos assim, ter mais uma vez clareado as dificuldades que muitas pessoas acompanham, o nosso programa. Nós falamos várias vezes, nos 2 primeiros programas deste mês de novembro, sobre o purgatório, e várias perguntas estão surgindo sobre o purgatório. Então, nós falaremos no próximo programa, se alguém ainda tiver dúvidas pode enviar, sobre o purgatório, para a gente encerrar esse mês que a gente também considera o mês dos falecidos.
Mas me veio uma outra pergunta aqui, sobre calças compridas e cabelos curtos na moda feminina. Naturalmente, isso não deve ter sido feito por alguma católica, né? Mas vamos ver o que diz. O uso de calças compridas por pessoas do sexo feminino tem sido censurado em nome de um texto bíblico, frequentemente citado sem a procura exata do seu significado. Em resposta, a esta pergunta, que diz lá, foi citado melhor o livro do Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5, que diz assim: a mulher não trajará vestes masculinas e o homem não usará vestes femininas. Quem assim proceder será abominável ao Senhor teu Deus. Bom, em primeiro lugar, este texto há de ser entendido como qualquer outra passagem bíblica dentro do respectivo contexto histórico. Sabemos que a Bíblia oferece a palavra de Deus encarnada dentro da linguagem e da cultura dos homens que Deus quis assumir para transmitir a sua mensagem. Ora, ao procurar reconstruir o quadro histórico e cultural do versículo acima, os comentadores unanimemente afirmam: o texto não tem em vista condenar o uso como tal de calças compridas por parte de mulheres, como se este uso por si mesmo fosse provocação do pecado. B. Nem tem o objetivo de defender diretamente as diferenças naturais existentes entre o sexo masculino e feminino, mas foi redigido em vista de certas práticas usuais dos costumes pagãos da Síria e de Canaã, práticas que davam ocasião a agressões grosseiras e imorais. Veja, por exemplo, essa observação. É notário o fato de que entre os pagãos se praticava a prostituição dita sagrada. Chamava-se Irodula, servidora do santuário, a pessoa às vezes do século masculino, mas mais frequentemente do século feminino, que se prostava à prostituição sagradas nos templos. Tanto o homossexualismo como o heterossexualismo podiam então ser cultivados, em consequência não era rara a figura do travesti. A prostituição sagrada existia nos santuários egípcios e mesopotâmicos, de Ísis e Star, principalmente nos templos de Astarte, em Canaã, na Palestina. Sob a influência dos cananeus, podemos ver no livro do Números 25-8, o qual penetrou também no culto israelita. Compreendemos, então, que neste contexto histórico e geográfico, a lei de Moisés proibisse tal abuso e excluísse das ofertas feitas no templo do Senhor o salário de uma prostituta, ao qual era também chamado salário de cão. Não haverá prostituta sagrada entre as filhas de Israel, nem prostituto sagrado entre os filhos de Israel. Não trarás à casa do Senhor teu Deus o salário de uma prostituta, nem o pagamento de um cão, por algum voto, porque ambos são abomináveis ao Senhor teu Deus. Livro dos Deuteronômio, capítulo 23, versículo 18 e seguinte. Diz a Bíblia de Jerusalém, em texto acima, o seguinte: a prostituição sagrada era uma tara dos cultos cananeus. Ela havia contaminado Israel, cão designa com desprezo o prostituto. Com efeito, na época do rei Jeroboão, 931 a 910 a.C., do reino cismático do norte ou da Samaria, o abuso aumentou notavelmente, como se lê no livro dos reis, e Asa e Josafá expulsaram as hierodulas da terra de Israel. De novo, as hierodulas apareceram em Israel sobre Manassés, 687 a 642, e Amon, 642 a 640. Todavia, Josias, 640 a 601 a.C., mandou demolir as suas habitações, conforme o segundo livro dos Reis, capítulo 23. Ainda a respeito do uso de vestes e insígnias masculinas por parte das mulheres, notemos o seguinte. Segundo o escritor romano Macróbio, viveu no século V depois do Cristo, em Saturnália havia a ilha de Chipre uma estátua de Vênus,
dotada de barba, de cetro e de estatura viril, mas vestida de trajes femininos, qual era considerada indiferente como masculina e feminina, e a qual ofereciam sacrifícios homens vestidos como mulheres e mulheres vestidas como homens. Por conseguinte, não pode restar dúvida a respeito do caráter circunstancial e delimitado, geográfico e historicamente, da proibição de Deuteronômio 22:5 que nos foi enviado. Passando ao plano da teologia moral propriamente dita, podemos ainda observar o seguinte: uma veste deverá ter sido como imoral se provocada ou hesitante da concupiscência depravada. Assim, toda roupa que deixe descobertas, faça transparecer ou põe em evidência partes sexuais ou erógenas do corpo humano, torna-se via de regra excitante. Por isso deve ser banida como honesta e imoral. Verifica-se, porém, que o uso de calças compridas hoje em dia por parte das mulheres não costuma excitar nem seduzir o mal. Tornou-se algo de natural e geralmente aceito, sem chamar a atenção do público. Eis porque não se vê razão para combater o uso de calças compridas por pessoa de sexo feminino. Em nossos dias, de mais a mais, tal trajes é muitas vezes mais decente que certos vestidos ou saias. Quanto ao uso dos cabelos curtos por parte das mulheres, apliquem-se os mesmos princípios. Se o corte de cabelo é feito para chamar a atenção desordenadamente ou para provocar impulsos, é condenável. Acontece, porém, que em nossos tempos, cabelo curto da mulher se tornou algo de moralmente neutro. É uma das modalidades de penteado que não se pode censurar. Então eu acho que esclarecemos, que muitas vezes o uso da palavra de Deus, sem se levar ao contexto histórico e geográfico, ele pode ter uma ação restritiva, e que Deus sempre respeita o livre-arbítrio, na medida em que também nós oferecemos a formação de consciência para optarmos sempre para o bem. Mais uma vez, então, foi uma grande satisfação termos estado com vocês, o tempo voou. Pedimos a Deus, então, que abençoe a todos, que ajude a todos a buscar na sua palavra um encontro mais pessoal e santificador. Enviamos a todos os lares a nossa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com a nossa mensagem musical. Meu irmão, quero ser teu amigo, partilhar minha vida contigo. Anseio por Deus que habita em ti. És belo, és a imagem de Deus. Meu irmão, quero ser teu amigo, partilhar minha vida contigo. Anseio por Deus que habita em ti. És belo, és imagem de Deus. Que orgulho cruel que me impede de ser livre, de reconhecer que preciso de ti. que cegueira tão grande que me faz infeliz. Mas agora eu sei, só posso amar a Deus se te amar também, meu irmão querido e precioso para mim. Mas agora eu sei, só posso amar a Deus se te amar também, meu irmão querido e precioso
amar também, meu irmão querido e precioso para mim. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger. Vem.